Olha só, estou de camisa de seleção brasileira. Tem um vídeo do Gustavo Marques. O quão bom era o Pelé. Vem comigo aqui, meu querido chat. Se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o Pelé apresentou o Brasil para o mundo. O rei foi o maior jogador da história do futebol, e seus feitos ficaram para sempre marcados no mundo dos esportes. Toninho, atenção! Agora Pelé! Limpo! Esse vídeo aqui me parece meio antigo, deve ser do mês passado, mais ou menos. Deve ser de abril, acho que é de abril. Um gol de Pelé! Um gol de Pelé! Um gol de Pelé, sem dúvida nenhuma, senhores! É um gol de Pelé. Parece uma narração ruim, mas ele tá meio que, elogiando. O Pelé é adjetivo. É um gol de Pelé. Basicamente, ele tá falando, é um gol de craque, é um gol de Pelé. Tá ligado? Muito louco isso. Muito do que os jogadores craques de hoje em dia fazem em campo, seja com dribles, toques diferenciados na bola ou chutes pro gol, o Pelé já fazia no passado, e a sua história foi uma das mais marcantes de todas. Existem jogadores de futebol, e existe o Pelé. Minas. No dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nasceu um garoto que recebeu o nome de Edson Arantes do Nascimento, filho de Celeste Arantes e de João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho. O seu João era jogador de futebol e foi jogar no Bauru. Aí, toda a família se mudou com ele para o interior de São Paulo. Em campo, o pai de Edson já fez algo que nem mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. A infância de Dico, como Pelé era chamado na época, foi simples e humilde. Houve um período em que o pai ficou sem receber salário, e o garoto começou a engraxar sapatos na rua para ajudar a família em casa. Mas sempre que podia, ele pegava uma bola ou qualquer coisa que se parecesse com uma para brincar de futebol. E muito do que ele sabia fazer era graças aos ensinamentos do seu pai Dondinho. Em 1950, Dico tinha apenas 10 anos e viu seu pai chorando. Ele perguntou o motivo do pai estar triste e cabisbaixo. Aí, o pai Dondinho respondeu: "Porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo." Dico virou para ele e disse: "Pai, não chora, que eu vou ganhar uma Copa do Mundo." E o mano não tava brincando não, ganhou logo 3. Só pra não ter dúvida. E pelos times amadores de Bauru, Dico já fazia a sua mágica e se tornou Pelé, porque chamava o goleiro Bilé do Vasco da Gama dessa maneira, e o apelido pegou. No início ele não gostava muito, mas depois tomou gosto. O garoto que encantava com a bola nos pés foi descoberto pelo ex-jogador Valdemar de Brito, que levou o Pelé para jogar no Santos, em 1956. Ele rapidamente se juntou ao time profissional. Nos treinos, Pelé, de apenas 15 anos, fazia coisas mágicas que encantou a todos os jogadores do apenas 15 centímetros, hein? peixe. Todos sabiam que um fenômeno estava surgindo. No ano seguinte, ele começou a jogar partidas oficiais pelo Santos e destruía fazendo gol a rodo. Em 1957, em 38 partidas, Pelé marcou 41 gols. O grande desempenho fez o jovem ir para a seleção brasileira. E em 1958, era ano de Copa do Mundo, lá na Suécia, e o Pelé foi convocado. Na Europa, ninguém sabia o que era o Brasil. Nosso país até então era desconhecido, e ninguém botava fé na nossa seleção. Para o Pelé, tudo era muito novo, e os jornalistas diziam que o garoto ia sentir a pressão. Mas com apenas 17 anos, Pelé começou a mostrar traços de majestade dentro de campo. A FIFA escolheu a numeração de camisas aleatoriamente, e o Pelé ficou com a 10. E numeração naquela época não tinha prestígio algum. O Pelé, pra quem não sabe dessa história, eu sempre falo, eu acho muito louco. O Pelé meio que fez o 10 virar a camisa do craque. Antigamente era meio aleatório, tá ligado? Nessa Copa, salvo engano, o goleiro do Brasil vestiu a 3, se eu não estiver enganado. O Pelé era tão pica que o 10 virou o que normalmente é a camisa do craque, tá ligado? Porque, enfim, o Pelé moldou esse esporte que a gente tanto ama. Uma 10. Mas depois que ele usou, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Devido a uma lesão, Pelé só estreou no último jogo da fase de grupos naquela Copa, contra a União Soviética, e balançou a rede pela primeira vez contra o país de Gales, e se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo. Gente, isso aqui é 58. Final da década de 50, tá ligado? Isso aqui é muito antigo, cara. Tudo que ele fazia era meio que novo. O cara não tinha nem de quem copiar as coisas, ele tinha que inventar do zero, tá ligado? Na semifinal contra a França, o Pelé destruiu. Deu um show de habilidade e marcou 3 gols. Um aproveitando o rebote e o outro aproveitando uma sobra. Já o terceiro, meu amigo, foi um baita golaço. O Brasil venceu a França por 5-2. A grande final foi contra os anfitriões, a Suécia.
A seleção brasileira começou perdendo, mas logo a magia e o futebol arte apareceu, e um show passou a ser apresentado dentro das 4 linhas. Pelé fez diversas jogadas bonitas e de efeito, e claro, balançou a rede, primeiro com gol de cabeça. Pelé levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! E depois marcou um gol lendário e inesquecível, que entrou para a história das Copas. Muito foda. Da área, tenta levantar foda. para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina. Tchau. Drible espetacular, bate, ela, tira e gol! Muito foda, tá louco. Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária, um gol de Copa do Mundo de Pelé. O Brasil venceu a Suécia por 5-2, com direito a 2 gols de Pelé e um show dos brasileiros que apresentaram o país do futebol para o mundo. A seleção conquistou seu primeiro título de Copa. Pelé, em 4 jogos, marcou 6 gols e se tornou o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo, com 17 anos. O Pelé conta que nessa Copa, que foi na Suécia, tudo era tão novo e tanto a gente, né, brasileiro, não conhecia o mundo, como o mundo não conhecia os brasileiros. Ele conta em doc que quando ele chegou na Suécia, tipo, os caras às vezes pediam pra passar a mão nele porque pensavam que era tinta, o fato dele ser negro. Vocês têm noção? Tipo, eu sempre falo dessa história que eu acho muito louco quando eu vi ele contando isso. Tipo assim, era tudo tão novo, sabe, que os caras, sei lá, muita gente nunca tinha visto negro, basicamente. Ó, que loucura. O menino da vila cumpriu a promessa que tinha feito ao pai 8 anos antes. De volta ao Brasil, o povo brasileiro vivia maravilhado e feliz nas ruas graças à conquista da equipe brasileira. Pelé foi aclamado e se tornou um símbolo nacional, Com uma 17 recepção anos. digna de realeza. Ele passou a ser admirado por todos. O menino negro, pobre da favela, se via no Pelé. Mineiro e vascaíno, hein? Que o Pelé já falou um monte de vezes que era vascaíno. Eu conheço outro mineiro vascaíno aí, não vou falar quem, mas quem tá ligado, tá ligado. Ele era a imagem mais promissora que o Brasil tinha, e ele encantava a todos dentro e fora de campo. Podemos dizer que ele foi a primeira estrela esportiva mundial. Era como ser mágico, e com a bola nos pés, ele fazia magia e muitos gols pelo time da Baixada. As pessoas paravam para vê-lo ou ouvi-lo jogar, fechando comércios e ligando o rádio ou a TV. Naquele ano, em 46 jogos oficiais pelo Peixe, Pelé marcou 66 gols. Fora que ele teve que se alistar no exército porque completou 18 anos, e também jogou no time do quartel, disputando torneios e campeonatos entre as Forças Armadas. Ele ficou lá por 6 meses. Respeitei. Pelo Santos, em 1959, Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira, contra o Juventus de São Paulo. A jogada começou com o Durval pela direita, que driblou um e fez o cruzamento pro Rei, que deu um chapéu no domínio, chapelou mais um e depois chapelou o goleiro. De cabeça, ele O cara jogava tipo FIFA no Easy, tá ligado? Para ele é tudo mais fácil. mandou pro fundo da rede. Um golaço, mas não teve filmagem, e fizeram uma simulação do lance. O que tem mesmo são fotos e os depoimentos de quem viu aquela obra de arte. Ninguém postou isso no TikTok na época, não? Caraca, o Pelé era mó flopado, hein? Pelé era totalmente atlético. Ele adorava treinar e tinha o costume de ficar no campo Sim. depois do treino para aperfeiçoar suas habilidades. Isso aqui é muito louco, pouca gente fala. O Brasil, hoje em dia, ele é meio conhecido por ter muito jogador craque, mas meio vagabundo. É o caso do Neymar, que é, tipo, muito craque de bola, mas é meio vagabundo, ama a festa. O Ronaldinho é a mesma coisa, sei lá, o Adriano também teve problemas pessoais. O Ronaldo com peso. O Pelé era meio Cristiano Ronaldo das ideias. Ou melhor, o Cristiano era meio Pelé. Pelé, tipo, tinha um puta de um físico. Ele acabou aposentando da seleção, acho que com 31, mas porque naquela época a tecnologia, até pra cuidar da saúde, era mais precário, tá ligado? Mas o Pelé, tipo, pra época dele, era um puta de um atleta. Coisa que hoje em dia o Brasil não é muito conhecido por ser. A gente ainda é muito conhecido por ter craque e tal, mas normalmente eles não focam tanto no físico. E ele era esse cara, do físico. Além disso, adorava treino físico. O cara parecia uma máquina de tanto que gostava de treinar. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Se exercitava todos os dias. Incentivava muito os companheiros de equipe a fazerem o mesmo. Naquela época, não existia o Brasileirão ou a Libertadores. E o Santos fazia excursões pela Europa, mostrando o futebol brasileiro pro mundo. Os caras venciam geral. Foram poucas derrotas, e uma delas para o Olympiacos da Grécia. A equipe grega ficou tão feliz que colocaram feito no hino do time. Já em 1960. Caraca, colocaram no hino. Tipo, ganhamos do Pelé do Santos. Ou melhor, o Santos do Pelé. 2 anos de Copa do Mundo no Chile, todo mundo achava que aquela seria a Copa do Pelé, porque ele estava mais Machucou. maduro com 22 anos e estava dando show em campo. Mas o Machucou. camisa 10 se machucou na segunda partida daquela Copa, com uma dor na virilha, e não jogou Acho que foi o Zuniga, né, que bateu no Pelé nesse dia. Eu lembro. mais aquele Mundial.
Aí, o Garrincha e companhia garantiram o título mundial para o Brasil. Fora dos gramados, o Brasil como país estava se modernizando em eficiência, indústria e cultura. E o Pelé teve um papel fundamental nisso. Ele foi o garoto propaganda de diversas marcas e produtos, além de fazer participações em diversos programas de TV. Tipo assim, o cara era tão pica, tão famoso, tão grande que, tipo assim, o Brasil era o Pelé era o Brasil, tá ligado? Era meio que a marca do país era ele. Tipo, se pá, em alguns momentos esse cara chegou a ser mais famoso que o próprio país em si. Novelas, filmes e séries. Você é o Pelé? Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Pô, um salve aí pro meu mano roteirista que escreveu essa aqui. Caneta de ouro, hein, pai? Caralho. O futebol identificava o brasileiro mundo afora. Se você dissesse que era brasileiro para um gringo, eles simplesmente responderiam Pelé. O Santos continuava dando show mundo afora, e também no recém-criado torneio Taça Brasil, que era o que podemos chamar de Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou 5 vezes consecutiva, mas em 1966 era hora de mais uma Copa do Mundo. Pelé queria o seu terceiro troféu para se aposentar da seleção, mas naquela época o futebol já tinha mudado um pouco. Passou a ser mais pegado e mais truncado. As seleções adversárias prepararam um esquema para parar Pelé, e fizeram diversas faltas nele no decorrer do torneio. Pelé apanhou bastante na Copa de 66. Foi caçado em todas as partidas, e a seleção brasileira venceu apenas a partida de estreia. Perdeu os outros 2 jogos da fase de grupos e não se classificou para as eliminatórias. O camisa 10 jogou 2 partidas e marcou 1 gol. Pelé queria então se aposentar Bagre, flopou. Tira esse cara aí. Da seleção, mas acabou voltando atrás para poder jogar mais uma Copa. Só que antes disso, um momento marcante aconteceu com a camisa do Santos. Em 1969, a equipe estava em turnê no continente africano, e na Nigéria havia uma guerra civil. Mas para que o Santos pudesse jogar lá, foi decretado um cessar-fogo. Pelé e a equipe santista simplesmente pararam uma guerra. Ainda naquele ano, na partida contra o Vasco dentro do Maracanã, Pelé, até então, tinha 999 gols marcados. Precisava de apenas mais um para fazer 1000 gols. E ele sofreu um pênalti contra o Vasco. E que time melhor para fazer o gol 1000 do que contra o Vasco, não é mesmo? Antes da cobrança, os jogadores do Santos não estavam nem perto da área. Apenas os jogadores do Vasco. Os santistas ficaram lá no meio de campo perfilados. Pelé não entendeu nada, porque se ele errasse, quem pegaria o rebote? Mas o time confiava nele. Naquela hora, Pelé disse que suas pernas começaram a tremer, e que ele estava bem nervoso, com a respiração ofegante e apreensivo. E na hora do chute, isso aí aconteceu. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Nesse dia, depois, ele chegou a tirar foto usando a camisa do Vasco. Isso é, nossa, marcante pra caramba. Olha a loucura! A galera invadiu, ninguém mais ligando pra nada. Fora dos gramados, naquela época o Brasil vivia o auge da ditadura militar, onde o povo mal tinha liberdade no ir e vir ou de expressão. E o Pelé era muito criticado pela falta de posicionamento quanto a isso. Ele de fato não queria jogar a Copa de 70, mas os boatos de alguns jornalistas são de que ele foi praticamente obrigado a ir jogar pelo governo. Já nas palavras do rei, ele mudou de ideia e decidiu ir jogar porque sentia como um último desafio a Copa de 70, com seus 29 anos de idade. E ele foi. O time de Zagallo não tinha só o Pelé de craque. Não, aquela foi uma das melhores, se não a melhor seleção brasileira da história. O grupo era extremamente unido e ficou conhecido como Esquadrão. Eram como se fosse uma família mesmo, nas resenhas e também dentro de campo. É tipo a seleção de hoje, tá ligado? A diferença é que eles eram bons, só isso mesmo. Apesar do time recheado de lendas e estrelas, a seleção estava desacreditada. Nem todo mundo botava fé na equipe, Depois de por se conta do eliminar na fase péssimo de resultado grupos, na né? Copa anterior. Além disso, na partida de estreia contra a Tchecoslováquia, o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar com o Rivelino. O Pelé quase fez um golaço do meio de campo. Tocam bem a bola os jogadores tchecos. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E é quase O gol que Pelé não fez. Quase que ele derruba esse estádio se ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Estas coisas é que... Mas o gol da virada veio no segundo tempo e dos pés dele. O Brasil venceu por 4-1. O jogo seguinte foi contra a Inglaterra. E o Pelé obrigou o goleiro Gordon Banks a fazer uma das melhores defesas da história do futebol. Pô, pra época a imagem tá até numa qualidade bem boa, hein? Caraca. Ele vai cruzar na boca do gol. Que isso? Espetacular! Que isso? Defesa de Banque.
Na época podia jogar de cordãozinho, mó estilo, pô. Na partida, o Rei deu uma linda assistência para o Jairzinho balançar a rede. E o Brasil venceu a Inglaterra por 1-0. Contra a Romênia, Pelé marcou 2 gols, sendo um de falta. Um baita golaço. Passou para ele, apontou a direção. Pelé! 19 minutos. E a curva na bola. Explode la perla de Guadalajara. O Brasil venceu a partida por 3-2. Contra o Peru nas quartas de final, mais um show da seleção. Pelé não marcou, mas deu assistência, e a equipe venceu por 4-2. A semi foi contra o Uruguai, e o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa, o Pelé ativou o modo apelão, e começou a jogar muito. Ele fez uma jogadaça incrível e foi derrubado na área, mas o juiz não deu pênalti. O uruguaio O VAR não interviu, não? Que isso? Fontes pisou de forma desleal no Pelé, para machucar. E Como é que o VAR não viu isso aqui? aquilo deixou o Rei furioso. Cansado de apanhar como nas 2 Copas anteriores, Pelé gravou o número da camisa dele. Em um lance na lateral, Pelé estava correndo, e o Fontes veio marcar. Aí, Pelé esperou ele chegar perto e deu uma cotovelada na cara do uruguaio. Justo. Errou? Errou nada? Ele notou que o Fontes vinha para quebrá-lo. Momento propício pro Pelé dar um troco, né? O Pelé espera Ele só errou de não ter feito isso antes. ele certinho. Pelé ainda recebeu a falta no lance. Depois, o Brasil Certo, virou juiz. com Jairzinho e ampliou com Rivelino, que recebeu uma assistência do Pelé. O Rei quase marcou o quarto em uma jogada de Esse gol gênio. é louco. Esse gol é louco. Cara, tipo assim, muito dessas coisas aqui, mano, tipo, hoje a gente tenta imitar a drible que você já viu alguém fazendo, tá ligado? Esse mano inventava os bagulho dele mesmo. Pô, é sinistro. O Brasil venceu o Uruguai por 3-1 e chegou até a grande final contra a Itália. No caminho até o estádio, Pelé chorou e pediu ajuda para Deus. Aos 18 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar de cabeça. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Rivelino e mandou a boca na meta, pula a Pelé, cabeceou, gol! A foto desse momento aqui ficou pouco famosa, né? A comemoração foi lendária. Olha lá. Soco no ar e abraço no Jairzinho. A Itália conseguiu empatar, mas o Brasil marcou mais 2 gols com Gerson e Jairzinho. A seleção brasileira jogou muito naquela partida, e a prova disso foi o último gol. O melhor gol da história da seleção na opinião de muitos. Um gol que representa muito o espírito daquele time. O esquadrão marcou um gol coletivo que terminou com o chute do Carlos Alberto. Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou. Lembra muito a seleção brasileira do Diniz, quase ali a mesma coisa. Brasil, tricampeão mundial. O Pelé se aposentou da seleção no ano seguinte, em 1971, com 30 anos de idade. O Rei se aproximava do seu fim de carreira e deixou o Santos em 1974, com 1.116 jogos disputados e 1.091 gols marcados. Pouca coisa. Ele ficou 16 anos no Peixe. Pelé resolveu ir jogar Ainda inventou o Campeonato Saudita. Na verdade ele foi pra MLS, né? Mas ainda inventou ir pra campeonato ruim pra ganhar dinheiro. Pioneiro. nos Estados Unidos, no time chamado Cosmos, Que nem e existe ficou lá mais. por 3 anos. Ele não era apenas um jogador, era praticamente uma celebridade. Dentro de campo, o Rei fez bonito também. Marcou vários gols, inclusive um de bicicleta. Somersaulting through the air to score spectacularly with a bicycle kick. Nossa, mas que empolgação do narrador, hein? Caraca, parece que acabou de cobrar um lateral. O maluco meteu um gol de bicicleta, o narrador nada. Ó o silêncio. No dia 1 de outubro de 1977, Pelé se aposentou dos gramados, e o Rei deixou seu legado no futebol. Foram 1.363 jogos, 1.281 gols, contando amistosos. Já em jogos oficiais foram 795 jogos, 756 gols marcados e 367 assistências. Uma incrível média de 1.41 de participação em gol por jogo. Além disso, Pelé conquistou 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, 5 Campeonato Brasileiro e vários outros títulos e prêmios. Um jogador completo, capaz de finalizar e dar passes com as 2 pernas. Cabeceio certeiro, impulsão acima da média,
força, agilidade e muita, mas muita garra. O famoso jogador perfeito. O Rei faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no colo. Mas uma coisa é certa, um rei nunca perde a majestade, e o Pelé jamais será esquecido. O gol mais bonito que eu marquei saiu de uma tabelinha com a Celeste, e o batizamos Edson Arantes do Nascimento. O Pelé revolucionou o futebol. O Pelé parou uma guerra. O Pelé uniu países e famílias. Não havia problema de raça ou de língua. Eu nasci em 1970. Em 2002 fui campeão do mundo. Eu era o capitão. Tive a honra de receber o troféu da Copa do Mundo de ninguém menos do que quem? Pelé. Cara, se eu falar mais eu vou chorar. É muito emocionante. Vê-lo jogar era ver a alegria de uma criança combinada à graça extraordinária de um homem pleno. Caralho, palavras do Nelson Mandela. Lembro de uma cena final da Copa do Mundo de 1998. Terno e gravata, tapete vermelho. Tinha Eusébio, Franz Beckenbauer, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Tim Burton, Alan Dillon, Rod Stewart. Tamanha ansiedade, um estádio lotado, uma bela tribuna. Então uma coisa louca aconteceu. O Pelé chegou à tribuna e todo mundo parou. Se levantou e aplaudiu por uns 5 minutos. Espetacular. Espetacular. No momento em que a bola chegava aos pés do Pelé, o futebol se transformava em poesia. Um artista, a meu ver, é alguém capaz de iluminar um quarto escuro. Eu nunca achei e nunca vou achar a diferença entre o passe do Pelé para o Carlos Alberto na final da Copa de 70 e a poesia do jovem Rimbaldi. Existe em cada uma dessas manifestações humanas uma expressão de beleza que nos toca e nos dá uma sensação de eternidade. O maior jogador da história foi o Di Stéfano. Eu me recuso a classificar o Pelé como jogador. Ele estava acima disso. Todo mundo queria apertar a mão dele, tirar uma foto com ele, dizer que você havia ido a uma festa com o Pelé. Só uma galerinha fraca, né? Só uma galerinha com pouca fama aí, pouca notoriedade na história do ser humano, pouca coisa. Pelé era a maior medalha de honra da época. O meu nome é Ronald Reagan. Sou presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é o Pelé. O Muhammad Ali acenou para a multidão, mandou beijos, fez tudo o que se esperava de Muhammad Ali. Mas assim que entrou no vestiário e viu o Pelé, ele parecia uma criança admirada. Quando as pessoas viam o Pelé pela primeira vez, era inacreditável. Eles começavam a chorar, os caras o seguravam e o beijavam como se estivesse diante de Deus. Era uma loucura. Ser considerado o rei do futebol não é tarefa para poucos. É tarefa de apenas uma única pessoa. O cara conseguiu a admiração de todas as nações do mundo, de todos os jogadores e torcedores, tanto do passado quanto do presente. O único a ter conquistado 3 Copas do Mundo. E o único a ter sido idolatrado e respeitado por todos. Podem existir craques no mundo da bola, mas igual a ele, será impossível. Se o futebol fosse um conto de fadas, todo mundo sabe quem seria o rei. Pô, absurdo de bom. Absurdo de bom. Que isso? Hoje temos Gabriel Jesus pra substituir o ídolo. Quase tão bom quanto. Falta pouca coisa ali. Mas, pô, muito foda. Muito foda. Quem é esse tal de Pelé? É basicamente o mano que moldou a cultura do país que a gente vive. Acho que isso conclui legal. Se hoje o Brasil é um país tão culturalmente ligado ao futebol, é graças a esse mano.